Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do segmento Conversas de Café, onde conversamos com pessoas que tenham tido sucesso com as suas marcas e negócios para compreender o funcionamento e o modelo de negócio e também com histórias engraçadas. Esperemos que gostem, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e na plataforma em que nos estejam a ouvir. Vamos lá para mais um episódio. Olá William, obrigado por ter vindo aqui ao Chadinhos Ecléticos. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Pronto, eu acho que era uma ótima forma de apresentar a Seasons Sons, assim, para conhecer as pessoas que ainda não conhecem. Como é que funciona a Seasons Sons? O que é que fazem? Somos uma empresa que compra e vende relógios, muito resumidamente. Meu pai faz isso há mais tempo que eu estou vivo, faz quase 30 anos agora que ele trabalha com relógio em segunda mão, tanto desde relógios sem uso a peças vintage dos anos 30, 40 e assim em diante. Temos bastante experiência nesse mercado. A gente veio para Portugal faz uns 6 anos e sempre trabalhamos muito com outros comerciantes e frequentávamos os leilões, mas vimos que existia uma certa necessidade, principalmente em Cascais, porque já havia várias lojas de relógios novos, mas nada vintage, nada em segunda mão. Ficamos anos à procura, que às vezes é difícil encontrar na internet certos sítios. Então andamos por Cascais inteiro, perguntamos quem compra relógio, quem é que vende relógio aqui em Cascais. Não conseguimos achar, então pensamos que será uma grande oportunidade. Já existe 2 pontos de venda da Rolex aqui em Cascais, agora é só uma, mas também existe a Boutique dos Relógios e várias outras relojarias menores por aqui e ninguém trabalhando em segunda mão. Então a gente viu essa oportunidade e resolvemos principalmente para ocupar o tempo entre feiras e viagens e para poder estar na loja e ter uma base. De qualquer maneira precisávamos ou um escritório ou uma loja, então mas valia a pena gastar um pouco mais e ter uma loja, e tem corrido. É por aí que eu ia perguntar, que entre tanto país, pronto, sem rebaixar Portugal de tudo, mas porquê Portugal? Ou seja, antes de vocês virem para Portugal, vocês tinham bastantes clientes que eram daqui, ou então viam que tinham muitos clientes internacionais que estavam aqui a residir em Cascais? Como é que surgiu esta decisão? Vamos para Portugal? Por acaso a gente tem, sou originalmente americano, mas moramos alguns anos no Brasil. E chega num ponto que meus pais cansaram do Brasil e por acaso fizeram uma viagem para a Europa. Estavam pensando em se mudar ou para a Holanda ou para a Alemanha. Entretanto, por acaso foram convencidos a conhecer Portugal, passaram uma semana aqui e logo se decidiram a vir morar. Então, a primeira vez que eu vim com Portugal com 17 anos e a primeira vez que eu conheci Portugal foi logo para morar. Então a grande vantagem do mundo dessa loja é uma coisa que pode ser praticada em qualquer lado do mundo. Sim. Então tem essa vantagem. E como é que foi a adaptação de tipo de mercado? Ou seja, chegar a Portugal, vender relógios em segunda mão, e também não estamos a falar de relógios baratos não, mas por exemplo marcas mais acessíveis, por exemplo Seiko, Timex, estamos a falar de marcas assim mais de topo. Sim, pois é. A gente já tinha alguma experiência com o mercado europeu, já fazíamos negócios com o mercado europeu de há alguns anos antes de se mudar para cá. Por isso era uma das razões que iríamos escolher a Alemanha, que era um mercado muito forte, principalmente para relógios aqui na Europa. Entretanto, Portugal é um mercado bastante diferente do mercado brasileiro, tanto quanto o mercado americano, no sentido que é um mercado muito, muito menor. Mas como temos uma rede de contatos, não somos limitados de modo algum a Portugal. Compramos essa loja de fora, vendemos em Portugal, compramos essa loja aqui, vendemos fora. Então temos essa vantagem. Por exemplo, no início da loja, agora já é diferente, mas se fôssemos depender única e exclusivamente de Portugal, principalmente no início da loja, era inviável. Mas agora temos cada vez mais
clientes mesmo portugueses, mas está cada vez crescendo mais. Mas temos esses dois lados. Trabalhamos muito com o mercado internacional, tanto quanto o nacional aqui. Tinhas dito que também trabalhavas com outros comerciantes, mas de que maneira é que consegues trabalhar com outros comerciantes? Sim. Por acaso temos uma relação bastante boa com a maioria dos comerciantes cá em Portugal. A grande maioria são pessoas de extrema confiança e até muitas vezes chegam clientes que me perguntam: tal loja de Lisboa, conhece? Eu digo: sim, senhor, são meus amigos, são de confiança. Se só vendem coisa boa, então se é uma coisa que eu não tenho, não faz sentido deixar de comprar, porque também eu compraria o mesmo. E também meu pai sempre teve esse costume de trabalhar muito no mercado wholesale, então há muitos mercados, muitas lojas em Portugal que são bastante difíceis de vender em Portugal. Lojas com diamantes, lojas mais caros, temos muitos relógios que vêm aqui, por exemplo, Richard Mille é uma peça que são relógios muito procurados, mas se calhar existe poucas pessoas em Portugal dispostas a largar 100 mil, 1 milhão num relógio. Então temos uma rede de contatos aqui em Portugal, uma lista de clientes. Se ninguém quiser, partimos para o mercado internacional e acabamos trabalhando dessa maneira. Então sempre trabalhamos com margens menores e uma rotatividade mais alta. Então, como trabalhamos com margens menores, conseguimos deixar um pouco de carne no osso para outros comerciantes. Se tem um cliente para esse relógio... E toda a gente ganha. Exatamente, toda a gente tem o seu perfil de cliente. Ou seja, eu diria que uma marca como a Richard Mille não seria uma marca muito indicada para o mercado português. Sim, apesar de termos vendido bons relógios aqui em Portugal, bons Richard Mille aqui em Portugal. Mas como é um mercado, acaba sendo um mercado menor, apesar de existirem compradores, mas existe uma real possibilidade de todos os compradores nesse momento para essa loja em Portugal podem estar de férias, todos de uma vez. Sim. Agora, se fosse, por exemplo, os Estados Unidos, são 320 milhões de pessoas. Também temos muitos clientes brasileiros, lá são 220 milhões de pessoas, são mercados muito maiores. E o resto da Europa, a Europa em si, em termos de relógio, acaba funcionando muito como se fosse um país por si só. Devido à comunidade europeia, não existe taxas, é muito fácil, não existe alfândegas e tudo mais, então é muito fácil fazer entregas e receber relógios aqui na Europa. E como é que é lidar, por exemplo, com vender um relógio a uma pessoa que esteja no Brasil? Como é que garantem que estamos a falar de relógios que às vezes são extremamente frágeis? Sim. Deve haver serviços mesmo de envio especializados. Cada relógio é um caso. Há muitos clientes que preferem buscar aqui, porque muitas vezes Portugal acaba sendo um destino em si mesmo. E é bastante acessível e tem uma ligação muito forte. Por exemplo, por acaso, quando está saindo um pouco do foco, mas quando eu morava no Brasil, recebemos basicamente de visita mesmo, só recebi, eu acho que uma vez meu tio e algumas vezes meu avô, então é a minha avó e tudo mais. Mas aqui em Portugal parece que todo mês está chegando alguém: eu vou estar em Portugal, passar na sua casa. Então Portugal acaba sendo muito mais perto e aconchegante para muitos. E verdade seja dita, para quem gasta, por exemplo, 150 mil euros no relógio, também não se importa gastar mais 1000 e já agora venho aqui passar uma semana a Portugal. Exatamente, e não é uma coisa propriamente como se... muitas vezes o relógio não é uma coisa que pode ser único no mercado. Eu quero tal relógio, nessa cor, nessa configuração, tal modelo, tal referência. Esse está aqui. O outro, se existir outro pode estar na China. Ou pode não haver outro no momento. Tudo depende. E depois, para fazer esse contato, por exemplo, para a China, e depois vocês também, tendo em conta que têm um networking muito
muito eficiente, conseguem estabelecer o contacto suficiente para o vosso cliente estar Sim. satisfeito. Com certeza. Ok. E cada vez mais, quanto mais negócio, mais clientes, mais confiança acaba criando no mercado, pois muitos dos nossos clientes particulares se conhecem a loja justamente por a word of mouth. Yeah. Então uma pessoa indica, outra pessoa indica. Sim. E acaba por ser uma bola de neve. Exatamente. Ou seja, sim, acabam por criar uma própria marca e é o que tem acontecido hoje, porque eu no outro dia assisti um bocadinho da vossa live no Instagram Sim. e até foi uma das questões que William, tu fazes as lives em inglês Pois para é. também apanhar um Sim. mercado ainda maior e eu pensei que se calhar vamos ter aqui um episódio do podcast em inglês, mas depois eu vi que tu e o teu pai já tinham estado no Brasil, que falavam português. E ficou essa graça. E como é que é o contacto, por exemplo, é que uma pessoa que não conhece o mercado dos relógios pensa que vocês contactam diretamente com, por exemplo, com a Rolex ou com a Audemars Piguet? Sim. Isso é uma coisa bastante que eu tenho que explicar várias vezes para muitos clientes, que eles pensam, por exemplo, esse GMT, para quem está ouvindo, tá aqui na nossa frente, custa 10 mil e qualquer coisa na loja, eu acho, Sim. 10 ou 11, a volta desses valores. E agora no mercado tá ligeiramente abaixo dos 20 mil euros. E muita gente pensa, eu comprei isso na loja, eu paguei 10 e tal. Não, eu paguei também ligeiramente abaixo dos 20 mil. Porque também até esses relógios, mesmo outra coisa, tem as mesmas pessoas que têm a sorte, entre aspas, de conseguir esse relógio na loja, foi pura e simplesmente por terem alguns poucos cada vez mais, muita gente acha que vale a amizade, não é nem tanta amizade, é mesmo o dinheiro que gastam lá. Tem clientes, eu comprei um Daytona, aí é um relógio que vale 30, hoje tá acima dos 30 até, um novo, e na loja custa 14, está sempre aumentando na loja, mas é por causa de pouca oferta. Pois é, essa pessoa gastou 300 mil em joias para ter acesso a essa peça. Então, não é simplesmente, muita gente tem noção tem essa ideia de que você está pagando para pular a fila. Já não é mais pagando para pular a fila, está pagando para não ter que levar com um monte de joias, um monte de relógio diferente, um monte de coisa que não faz sentido você ter na coleção. E vai ser um gasto muito maior. Pois. Mas nós podemos... Porque é uma coisa curiosa hoje em dia, porque as pessoas veem passar num centro comercial, veem há pouco referiste a boutique dos relógios, vê as montras da boutique dos relógios, vê os preços dos Rolex e fica a pensar, ok, você chega ali dentro, diz que quer aquele Rolex e compra. Eu vejo muitos artigos e muito YouTube em inglês de relógios e acabo por notar bastante que hoje em dia já não existe uma waiting list, existe uma qualification list, que é muito à volta de, não é só João, para teres, pronto, isso Sim, para quem eu sou um leigo nestes temas. Para quem estiver a ouvir, eu sou um completo nerd nestas coisas. As pessoas hoje em dia já não têm uma waiting list, uma lista de espera, mas sim uma lista de qualificação, que é uma loja que vai, por exemplo, se tu fores lá comprar um relógio, próxima vez é possível, William, corrige-me se eu estiver errado, é possível que tu passes à frente das outras pessoas porque já tens um antecedente histórico com aquela loja. Ok, tal como por exemplo eu adoro a Adidas, então eu recebo vouchers da Adidas. Mais ou sim. De uma maneira muito mais pobre. Sim. Mas até hoje em dia existe. Chega lá, eu não tenho histórico nenhum. Quero comprar um relógio, quero fazer história. Tá bem, compra X mil em joias, é um valor sempre está mudando, eu levo em consideração o valor do relógio. Por exemplo, um Omega. No Omega acaba sendo, não se vendem junto com a Omega, boutique de relógio e Torres e outras marcas. É com Rolex. E basicamente tem que levar com joias, outras coisas. Eu até percebo que os relógios realmente, PVP em certos modelos da Rolex é muito, muito baixo. Até se fosse possível conseguir todos a PVP, há bons negócios a serem feitos, comparar com a concorrência, entre aspas. Mas e como essas marcas, essas lojas recebem poucos relógios, eles precisam, eles têm quase essa obrigação de maximizar o lucro. Por exemplo,
você vai receber 50 relógios por mês, você tem milhares e milhares de clientes. Você tem que fazer uma jogada em que você consiga tirar o máximo de euros desse negócio. Então vou focar nos clientes em que... E também você não pode vender o relógio mais caro. Sim. Então, portanto, só dá para fazer essas vendas casadas. Então, eu pessoalmente não culpo. Mas eu acho que o segredo para fazer isso bem feito é a transparência. É dizer logo para o cliente, olha, com todo respeito, infelizmente, é o seguinte, a gente recebe X número de relógios por mês, temos que maximizar isso, então, se tiver disponibilidade, compra essas joias, senão, lamento, talvez daqui a uns anos muda. E o que eu tenho visto nos Estados Unidos existe muito de comprar, quando eu disse do Omega, comprarmos, por exemplo, comprar um relógio mais barato, ou é do género, ajuda-me, if you help me, I'll help you, basicamente. A coisa de, e há casos de malta que, pronto, não é um suborno, mas é de género, é trabalho comunitário, é trabalho conjunto. I'll scratch your back, you'll scratch mine. Pois, dependendo disso também, situações de suborno mesmo. Também. Sim, também estamos assim simpáticos. Tens uma nota de 5 euros no balcão. Não vou citar nomes, não é em todo lado que isso acontece, mas pode acontecer no mundo inteiro. Sim. E uma pergunta que nós fazemos a todos os convidados aqui das conversas de café, já vais com 10 anos assim, quase 10 anos? Eu estou nesse negócio faz desde os 17 anos, então apenas 7 anos full time. 7 anos. Tens 24? 24. Tens a minha idade. Tens a minha idade. Tens a nossa idade. Que skills é que tu dirias a ti próprio, se a ti próprio quando começaste há 7 anos o negócio, coisas que já sabes de hoje? Aprendi bastante coisa, como negociar, isso é importante, como gerir o fluxo de caixa, que essa tá muito mais difícil. Antes para entrar no mundo do relógio, eu quero começar a brincar com o relógio, quero ganhar um pouco de dinheiro com isso. Bastava 10 mil dólares era dinheiro, $10 mil você conseguia fazer qualquer coisa. Hoje está muito difícil, está quase difícil conseguir qualquer Rolex hoje em dia. Sim. Além disso, eu também aprendi, eu tenho uma coisa, em termos de vintage, não há como substituir a experiência de ver vários relógios. Pessoalmente, sempre que eu consigo, eu frequento todos os leilões que eu consigo, pego todas as peças da mão. Infelizmente eu tive bastante sorte em ter várias peças na mão, então quando surgem eu consigo autenticar, eu consigo ver principalmente os pormenores dos mostradores e das máquinas e das caixas. Sim. Analisar o estado e a originalidade do relógio. Isso é uma coisa que muita gente faz isso pela internet, que é uma boa ferramenta, mas é completamente diferente, principalmente com Rolex e essas marcas nos anos 50, 60 e até nos anos por trás disso, até os anos 80 e 90, a Rolex era uma marca muito mais bagunçada em termos, eles estavam focados muito em vender relógios. O que interessava era manter as portas abertas, né? Hoje estão muito preocupados com a imagem de marca e tudo. É por isso que hoje em dia, desculpa estar a interromper, por isso que hoje em dia as pessoas, é muito difícil, tem-se uma lista de espera muito grande para um Rolex, porque eles próprios têm a noção que existe muita procura. Uma questão de imagem, a Patek Philippe faz isso perfeitamente. Uma questão de imagem diminui a produção, ou não aumenta a produção, porque sabe que vai ter procura na mesma. E sabe que os preços, o PVP, como estavas a falar, a diferença do PVP para depois o retail market é bastante diferente. Nós temos... É o preço para saltar da fila? Não. É o preço de... Tendo em conta a exclusividade da peça. Por exemplo, há certos Patek Philippe à venda por 50,75. O Nautilus 5711. Tem que fazer um background check. Tem que ser aprovado pela marca. Qualquer peça importante da Patek tem todo um procedimento por trás. Não é... E a Patek tinha não basta dinheiro.
E a Patek Philippe tinha uma frase que é: quando tu compras o teu Patek não é para ti, é para os teus netos. Exatamente. Por causa da lista de espera e também por causa do valor. Por curiosidade, tu há pouco referiste, tiveste já nas mãos peças muito... Tiveste sorte em peças muito... Sim. E, por exemplo, que peças é que... Porque possivelmente alguém nos esteja a ouvir que também é muito viciado em relógios. Desde Pateks 1518, que é o primeiro calendário perpétuo cronógrafo da Patek, a Submariner's Big Crown, vários Underlines da Rolex, Daytonas, temos agora um Daytona 6240 em estoque com caixa de documentos, e peças desse gênero, vários Submarinos, temos de todos os anos, já tivemos aqui. Então são esse tipo de experiência de saber o que é uma caixa unpolished, o que é uma caixa mal polida, o que é uma coisa em bom estado, o que é mau estado, o que é original, o que já foi teve qualquer tipo de intervenção. Então esse é o tipo de coisa que não existe essa experiência em qualquer livro por enquanto, não existe na internet, exatamente. É uma boa ferramenta, tem bons sites, mas não há nenhum substituto, porque muitas vezes a escrita é muito inflexível. Tal ano tal coisa. Nem sempre é assim, às vezes mostradores surgiram, achavam outra caixa de mostradores e começaram, alguns anos depois, a ressurgir certas variações e que são originais, mas muita gente já, não, até tal número de série acabou. Na verdade não é bem assim. Então é tudo tanto quanto uma arte quanto uma ciência, o mundo dos vintage. Porque hoje em dia até tem-se o problema de quando vais comprar um vintage, por exemplo, um mostrador pode ser aftermarket, pode ter sido arranjado e terem tirado o mostrador. Quanto mais original melhor, é como os carros. É como os carros. Quanto mais se tu trocas as peças de um Rolls Royce de 1940, perde valor. É uma coisa teres um Rolls Royce antigo e trocares um motor e meteres um motor, ok, que é compatível, mas não é um motor da Rolls Royce. Exato. Perde valor. Porque hoje em dia isso acontece bastante com os rappers. Sim, não quero ser mal, mas com os rappers que metem muitos diamantes nos relógios, cada um faz o que quiser com o dinheiro, não é o meu gosto, mas o que acontece muito é, por exemplo, trocarem o bezel, trocarem o mostrador, trocarem às vezes os próprios, a própria bracelet e o próprio, como é que se chama? E o fecho. Diz isto? E o fecho também, trocarem por coisas aftermarket para pôr diamantes e para os próprios diamantes não serem factory set, mas aftermarket. Pois é, já tivemos até peças assim que são, mas basicamente a linha que a gente impôs a gente já vendemos peças com diamantes postos no relógio original. Agora, o que existe também são, principalmente com a Patek Philippe, pega-se uma máquina de um Calatrava ou de um 5085, são relógios são caros, mas são menos procurados do que o Nautilus. Pega-se naquilo, faz uma caixa em ouro de Nautilus aftermarket, mas com as proporções quase perfeitas, aquilo é em ouro de verdade. Então tem-se um relógio que parece um Nautilus em ouro, com uma máquina verdadeira da Patek Philippe, cheio de diamantes, e o valor muitas vezes vendem por 50, 60 mil. Isso para um Patek Philippe é muito barato. Sim, considerando que por exemplo, o original seria $500 mil hoje, é uma loucura. Então, muitos rappers já foram apanhados com relógios assim, então é uma coisa, mas eu acho que nesse caso eu acho que ter uma caixa aftermarket aí já perde um pouco do espírito do negócio. Mas é uma coisa curiosa, porque hoje em dia e quando se compra um relógio vintage, tem-se mesmo, no caso da Rolex, tu tens quando tu compras com a caixa, tens a documentação, quando compras com a caixa de documentação,
por norma, ou quase todas as vezes, o preço aumenta bastante porque consegues Provar que é original. provar que é original, porque na documentação tem-se às vezes... Isso é uma coisa muito interessante da documentação. Muita gente tem essa noção de que aquilo é algum tipo de prova de autenticidade, mas no caso da Rolex não é. Quando um relógio sai da loja, tem 5 anos de garantia. Por esses 5 anos, aquele cartão tem a validade de ser a cartão da garantia do relógio. Então, corre qualquer coisa mal com o relógio, que praticamente nunca corre, mas tudo bem. A partir desses 5 anos, aquilo começa a ter o valor pura e simplesmente de colecionismo. Pois aquilo se formos pensar, o relógio é muito mais difícil de falsificar do que um cartão de plástico. Sim. Então existe cada vez mais, e principalmente em peças com mais do que 10 anos. Então tem muitas pessoas, uma coisa que a internet fez muita gente focar caixa de documentos, que é giro ter, é bom ter, mas a partir do momento que paga-se não sei quantos mil euros a mais por ter um cartão em plástico, não sei se era uma coisa que eu deixaria me impedir de ter um relógio dos meus sonhos. Eu por acaso nunca tinha pensado nisso. Eu sempre associei as box and papers. Pois é, mas isso é uma coisa muito comum. Tenho relógios, por exemplo, agora tenho por 12.950 um Sea Dweller disponível, está ligeiramente abaixo do BVP. Comprei do primeiro dono, mas infelizmente o homem perdeu os documentos. Acontece. E tenho agora o novo por 15.500. Sem uso, com caixa de documentos 2022. E tem essa grande diferença de valor. Qual que é o melhor negócio? Não sei. Esse até tem muitas coisas no mundo da relojoaria que é difícil atribuir um valor. Por exemplo, alguns anos atrás a Houding fez um artigo sobre esse fenômeno. Foi vendido um 6062, que é uma caixa Oyster com fase de lua e data. Foram vendidos 2 no mesmo fim de semana, 2 leiloeiras diferentes, eu acho que foi Christie's e Sotheby's. Uma dessas leiloeiras vendeu mesma referência, tudo mesmo material. Um foi vendido por 300 mil mais ou menos e o outro atingiu mais do que 1 milhão. Foi vendido por 300 mil. Tinha, se não me engano, o mostrador era original, porém tinha sido reiluminado ou qualquer coisa assim. Então, ou seja, o material luminoso foi trocado. É possível que seja completamente refintado no mostrador, não me lembro exatamente dos detalhes, mas o que foi vendido por mais do que 1 milhão estava completamente original. Aí, o objetivo do artigo era explorar essa ideia de quem fez o melhor negócio. E a conclusão é que ninguém sabe quem é que fez o melhor negócio, porque quanto vale originalidade, os dois são originais, os dois são verdadeiros, são relógios, e eu acho perfeitamente aceitável um relógio de 50 anos ou mais ter tido algum tipo de intervenção. É normal, é de se esperar, desde que essa intervenção seja não eu acho que tudo tem que ser transparente, eu acho isso importante. Eu tenho uns relógios aqui que tem um relógio que o bezel é um pouco posterior, isso acontece, e tenho também relógios que nunca foram encostados, nunca foram sequer tocados, foram nunca polidos. Também temos tudo, e eu acho que tudo tem o seu valor. E muitas pessoas, principalmente, existem muitas pessoas que lêem na internet, eu quero 100% untouched não sei o que, esse já foi polido, não quero. E isso não faz tanto sentido para essa pessoa, porque essa pessoa mesmo não sabe nem distinguir os dois. Pois. Então mais vale ter um relógio, se foi bem polido. Existe não polido, existe bem polido e mal polido. O mal polido não queremos, mas o bem polido fazem trabalhos tão bons que são melhores do que a Rolex, na minha opinião, porque são pessoas que podem gastar o dia todo a polir um relógio, ou mais uma semana a polir, deixar perfeitinho. A Rolex não tem essa possibilidade. Portanto, eu acho que muita gente deixa se levar pelo dogma dos fóruns
em vez de pôr um relógio no pulso e experimentar. E ver o que é que sente. Bem, aqui uma última pergunta, antes de fecharmos isto aqui, mas queria perguntar qual foi o seu cliente mais extravagante, que presumo que não devem de faltar, assim um dia em que estivesses na loja e tenhas recebido um pedido, ridículo, do género, alguém te comprou logo 10 relógios de uma vez, ou pediu-te um relógio que valia, sei lá, 2 milhões, assim, uma coisa mesmo... Mas nós, por exemplo, nós fizemos esta pergunta a um rapaz que começou a primeira marca de paddle portuguesa, que agora já tem uma fábrica mesmo de paddle dele próprio em Braga. Okay. E ele disse, por exemplo, que normalmente... Era 20 a 30 por mês e depois do nada pediram 500. Assim, para a mesma data. Sim. Ele ficou, bem, isso é impossível. 500 e acho que até houve um cliente que pediu 5.000 raquetes, mas da Arábia Saudita. Ou seja, sim, foi assim um momento em que ele ficou assim um bocado o que é que se está a passar, em vez de me pedirem 10. Pois é, com certeza. Temos alguns clientes mais excêntricos, mas eu sou muito, como estamos vendendo, uma das coisas que eu gosto de vender artigos de luxo é o serviço que podemos fornecer. Eu tenho muitos clientes, me encontram no Algarve, ou me encontram em tal lugar, eu posso, faço isso com gente conhecida obviamente, mas eu consigo oferecer esse serviço. Agora se eu estivesse vendendo copos, se calhar teria que ser mais poupado e estratégico em cada venda. Mas eu posso encontrar, eu tenho essa disponibilidade de encontrar pessoas, chega clientes, eu quero, temos, como vocês podem ver, eu tenho estou com poucas garrafas agora. Estou com poucas garrafas aqui, justamente porque são para tomar mesmo, eu tenho muitos clientes que adoram. Eu tenho cliente, o Double Black não me serve, quero o Blue. Sim senhor, vou lá pegar. E eu não gosto de, se for uma coisa que eu consigo fazer, eu não gosto de dizer não. Então, sim. Tenho cliente, todo cliente é diferente. Eu tenho um cliente que chega aqui, a partir que quando eu vejo ele estacionando, já vou tirando café, que eu sei que ele gosta de café. Tem outro cliente que chega aqui, eu mando já alguém buscar um chá verde, que ele gosta de chá verde. Mas eu também tenho cliente que também gosto de beber um pouco demais também, então... então tu acabas por acompanhá-lo também? Eu pessoalmente não bebo, então tem essa sorte, então... Mas, pois, eu percebo que é porque acaba por depois o que tu fazes e a relação que tens com o cliente acaba, lá está aquela bola de neve que nós falámos no início. Com certeza. Que acaba porque, pronto, o cliente A é muito bem tratado, depois vai falar ao amigo cliente B, que possivelmente até não quer comprar um relógio, quer comprar 3, um dos pais mulher ou pai mulher. E é muito importante para a gente como não temos fornecedor, então sim. Se eu vendesse camisetas, por exemplo, eu vendia uma camiseta e eu encomendava mais 500. Pois. Aqui cada peça é única, cada peça eu tenho que encaixar outra. Então, é tão importante a compra pra gente que a venda. E temos uma coisa, tem clientes que foram maltratados, foram em certos sítios que parece que alguns lugares tentaram levar vantagem e pensaram, eles precisam vender. Para isso, mesmo se precisasse, não é motivo para levar vantagem, mas nesse caso não precisavam, só estavam, muita gente pensa, estão vendendo porque precisa. A maioria das pessoas que vendem é porque não tem mais espaço no cofre. É porque a mulher está enchendo o saco, já tem 40 relógios. Se comprar mais um, tem que vendê-lo. Então acabamos tendo justamente essa sala, justamente para deixar as pessoas mais à vontade. Muita gente não quer ter a plateia quando estão falando de valores mais altos. Então. Eu, por acaso, agora para terminar o episódio, foi das coisas que eu notei. Porque as pessoas passam ali, mas não nos veem. Porque eu acho que este vidro... Sim, justamente. Para quem nos está a ver, quem não nos está a ver, nós estamos mesmo numa sala junto à recepção, à loja, mas estamos abrigados e pronto, o serviço é bastante diferente. E eu imagino que alguém, por exemplo, aquele youtuber que eu te falei, o João Zora, veio cá, eu vi o post dele no Instagram e vi que ele estava sentado onde está agora o João, e o tratamento, lá está. Tem que ser mais íntimo, é obrigatório com esse tipo de coisa. A pessoa tem que experimentar, tem que conversar, tem que saber com quem está lidando.
Então, pra gente é muito importante toda essa coisa em volta. E aqui, por exemplo, o João veio na nossa loja antiga. Agora estamos aqui na Marina de Cascais. Então, é muito mais fácil. Na outra loja era mais difícil arranjar estacionamento, no centro de Cascais. Agora o cliente pode chegar aqui, pode estacionar na frente, pode trazer os relógios. Tá? Aqui temos segurança, tem polícia aqui. Aqui tá cheio de polícia até, tem polícia do CEF, polícia do Marítimo, é tudo porque eu nem tinha noção disso quando a gente pensa que é uma marina para comer restaurante, mas existe pessoas a chegar de outros países, tem toda uma estrutura aqui na Marina de Cascais. Por acaso nós não estamos, nós estamos mais preocupados em encontrar a loja e não chegar atrasados para estar na polícia. Mas é isso, acho que podemos fechar. Sério, muito obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado pelo convite, adoro. Foi uma excelente conversa. E bem, malta, vemos por aí e é tudo. Portanto, malta, espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso segmento Conversas de Café. Os links que foram mencionados durante o episódio estarão na descrição. Sigam-nos na plataforma em que nos estiverem a ouvir e vemo-nos para a próxima.